Então, bora lá, turma, para mais uma aula de revisão de matéria. Vamos relembrar algumas coisas bem legais aqui. Vou estar compartilhando a minha telinha para a gente acelerar esse conhecimento nessa manhã de domingo. É o seguinte, turma, qual que é a primeira coisa que eu acho muito legal para você que é assinante da sala fechada ou pretende ser assinante? Dentro da sua área do aluno, quando você fizer o login e senha, eu gostaria que você se concentrasse a sua atenção exatamente aqui, ó. Vai ter um banner na sua área do aluno que chama BTV. Opere com a Bitrader de segunda a sexta, das 9 às 18. Você vai clicar aqui, ó. Acesse a BTV, clique aqui, tá? Quando você descer o cursor, você vai vir nessa aba aqui chamada Conteúdo Exclusivo, tá? No conteúdo exclusivo, você vai encontrar o cronograma da escola, ou seja, todos os horários e dias de quando que você vai ter os professores na sala, de índice, dólar, ações, fundos imobiliários, investimentos, mercados internacionais, contabilidade, inteligência emocional e assim por diante. Então, para você se programar. Quando você clicar aqui, ó, clique aqui para acessar o conteúdo. Aqui você vai ter uma aula de boas-vindas, uma aula onboarding, onde a gente explica tudo como faz as configurações das nossas plataformas operacionais. Você vai encontrar todas as técnicas que a gente utiliza dentro da sala para lucrar e também todas as aulas de revisão de matéria. Essa aula que a gente está fazendo vai ser a aula de número 34. Então a gente está gravando. Assim que finalizar amanhã, o time vai fazer uma pequena edição e vai estar disponível aqui para você a aula 34. Aí na segunda-feira, a aula 35 e assim por diante. Então, o que que é legal? É legal que você comece a observar as primeiras aulas de revisão de matéria, porque a gente explica tudo no detalhe, calmo, você pode ver quantas vezes você quiser. Então, todas as técnicas que a gente ensina aqui são colocadas no pregão para você ver como funciona, como dá ordem de compra, vende, posiciona stop, faz parcial, todas as técnicas estão aqui. E na parte de baixo você tem as aulas extras, as outras aulas de revisão, por exemplo, da nossa psicóloga Miriam, do Will de opções, do Caio de investimentos, do Marcão Bacharach de contabilidade, do Marcelo de economia, ações e assim por diante, tá? Então, é bem legal que você veja todas essas aulas. Para você que está nos vendo no YouTube, qualquer tipo de dúvida que eventualmente você possa vir a ter, aqui na descrição você vai encontrar o telefone de atendimento WhatsApp da escola. Ela funciona de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Ou dentro da sua área do aluno, no canto inferior direito, você vai encontrar um botão de WhatsApp, que é o atendimento também. Você pode estar mandando mensagem e eles conversam com você a partir de lá. Então, qualquer dúvida que você tem esses dois caminhos, ou aqui na descrição, ou dentro da sua área do aluno. Fechou? Turma, bom, vamos fazer um nivelamento aqui com todo mundo. Na semana passada, a gente falou sobre corretoras, tá? Muitas pessoas pediram e comentaram, falou, Marquinho, qual é a corretora, né, a instituição financeira que eu utilizo para operar na bolsa? Hoje você vai encontrar diversas corretoras no Brasil, tá? Você tem o BTG Pactual, que é a corretora que eu opero, você tem a XP, a Clear, Modal, Nova Futura, Mirai Asset, Toro e assim por diante. Todas são muito legais. E por que que eu uso o BTG? Eu uso o BTG porque hoje, em 2024, é o maior banco de investimentos da América Latina, é a corretora que tem o melhor software, o melhor envio de ordens. Hoje, em níveis de certificação, o BTG é a melhor. Então, para você que não quer ter problemas, assim como a gente acaba vendo em algumas outras instituições, hoje o BTG é o melhor. Por isso, se você quiser, tá? Pode abrir conta pelo BTG, mas você pode operar por qualquer corretora. Eu estou deixando aqui no chat para vocês e você também vai encontrar aqui na descrição um link que a gente fez
te ensinando como abre a conta no BTG. Então, se você vier nessa página aqui na parte final, a gente fez algumas aulas explicando para você como abrir a conta no BTG. Então, você pode abrir a conta pelo seu próprio computador, seguindo aqui o passo a passo, ou você, nessa videoaula, você vai encontrar como que você abre pelo seu celular, pelo seu smartphone. Então, lá vai estar explicando que você tem que baixar o aplicativo do BTG e abrir a conta pelo BTG. É igual você abrir a conta num C6, num Nubank, é muito fácil. Ele vai te pedir uma foto, um comprovante, tá? E um documento para saber se você é você mesmo. E a conta está aberta, tá? Abriu a conta do BTG, o que que você vai fazer? Dentro do BTG, você tem a opção de baixar essa plataforma aqui, que é o que a gente utiliza para operar na bolsa, que é o Profit Pro. A plataforma, você pode usar a plataforma que você quiser, tá? Qualquer uma. Todas são legais. Agora você fala, qual que é a melhor? A melhor é o Profit Pro. Por isso que, basicamente, todo mundo da sala, tá, utiliza, todos os professores utilizam o Profit Pro. E pelo BTG, essa plataforma ela é gratuita, tá? Só seguir o passo a passo aqui para você deixar ela gratuita, não ter nenhum custo. Então aqui tem uma videoaula explicando como baixa o Profit Pro, tem uma videoaula aqui explicando como configura o Profit Pro. Então tá tudo no jeito aqui para você. Então aproveita esse domingão, assim que terminar a aula, e já faz isso daí, tá? Já deixa tudo bonitinho, se você ainda não abriu a conta, se você ainda não tem a plataforma, para amanhã você já acelerar com tudo, tá? E qualquer dúvida, eventualmente, que você possa vir a ter, também tem aqui todo o contato do banco para te assessorar. Então o link está na descrição e o link está no chat. Beleza? Bom, falando um pouco de gráfico aqui. Em relação a gráfico, turma, a gente aprendeu, né, exatamente algumas coisas na semana passada. Então, o que que é o seguinte? Dentro da sua área do aluno, você vai encontrar diversas técnicas, desde as técnicas mais simples, tá, a técnicas muito sofisticadas. Não adianta eu te explicar técnicas muito sofisticadas se você ainda não consegue ganhar dinheiro com técnicas simples. E não quer dizer que é simples que é ruim, tá? Não confunda isso. É simples que dá muito dinheiro. Então, nessa semana, tá? Eu fiz algumas técnicas no gráfico de 2 minutos, para justamente você ganhar confiança e você ter consistência. A partir do momento que você tem confiança, consistência e assim por diante, aí você pode subir o gráfico para 5 minutos ou outros tempos gráficos. Então, aqui que a gente vai fazer? A gente vai relembrar exatamente aqui os conceitos, tá? E as entradas das operações. Então, basicamente, a gente utiliza o quê? O mercado de mini índice. É legal você começar pelo mini índice, tá? Mini índice, que é um mercado que a gente opera o mercado futuro de bolsa de valores no gráfico de 2 minutos de mercado. Sempre vendo se o mercado está no modo retração ou se o mercado está no modo expansão. Então é sempre assim, tá? Não confunda os operacionais de 2 para 5 minutos e assim por diante. Então, basicamente, a gente utiliza quatro médias. Então, a gente vai ter uma média de 200 períodos aritmética, que é uma média de longo prazo, uma média de 20 períodos aritmética, que é uma média de médio prazo. Nós vamos ter uma média de 9 períodos exponencial, que é a linha vermelha, que é uma média de curto prazo. E nós vamos ter a VWAP, que é a média móvel ponderada pelo volume, que é onde os bancos fazem preço médio aí das suas operações, a VWAP, né? Então, o que que a gente sempre tem que se atentar? Quando as médias elas estão próximas uma das outras, né? Quando elas estão próximas uma das outras, não precisa ser nessa ordem, tá? Pode ser que a preta fique em cima, a azul embaixo, não tem problema. Mas elas precisam estar bem próximas. Isso aqui a gente considera como modo retração.
Quando as médias elas estão muito afastadas uma das outras, a gente considera como modo expansão. Então, se a gente vier aqui no gráfico, né? A gente começar a olhar no gráfico de 2 minutinhos. Então, como é que a gente consegue saber a diferença do modo expansão para o retração? Por exemplo, na sexta-feira que a galera da sala aí ganhou um dinheiro bem legal. Quando eu percebo que o preço ele está trabalhando longe da 20 e longe da 200, eu tenho uma distância grande de uma para outra. Ó. O VWAP está aqui em cima, a 9 a 20 está aqui embaixo, a 200 está bem embaixo. Quando eu tenho essa distância, as médias estão afastadas, ó, afastadas, isso aqui é o modo expansão. Então o preço ele está longe. Então, se o mercado está no modo expansão, ele tem 90% de chance de voltar, né, justamente a encontrar as médias novamente para o modo retração. As médias acabam ficando um pouco mais próximas uma das outras. Marquinho, próxima a quanto, né? Tem alguma distância? Assim, não tem nenhum livro de análise técnica que fala distância de médias. É bem visual. Por isso que o treino ele é muito importante. Então a gente percebe que as médias estão mais próximas e aqui estão um pouco mais afastadas. Se o mercado está no modo retração, ele tende novamente a voltar para o modo expansão. Aí vocês vão começar a perceber que parece um coração. Retrai, expande, tá vendo? Ó? Ele volta para o modo expansão. Quando o preço está muito longe, ó, da média de 200, tem uma distância grande, o que que ele tende a fazer? Ele tende, em algum momento, voltar para o modo retração. Você vai começar a perceber, quando o mercado abre muito, ele volta. Quando o mercado ele abre muito, ele desce muito, ele vai estar novamente no modo expansão, olha lá, muito distante da 200, olha lá, e ele volta para o modo retração. Então a gente consegue perceber onde está caro, onde está barato, onde está caro, onde está barato, onde está caro, onde está barato. Consegue perceber? Assim, é um treino. Então, olha, está longe da média, volta para 200. Ele se afasta da 200, volta para 200. Ele sai da 200, volta para 200. Ele chega na 200, sai da 200. Tá vendo? Sai da 200, ele volta para o modo expansão. Sai do modo expansão, ele vai lá em cima e volta para o modo retração, vai encontrar 200. Então, o que que a gente comentou? Qual dessas médias são as médias mais fortes que tem? É a média mais forte do mercado? É a linha preta, é a média de 200, ela é a mais forte. Então, toda vez que você perceber que ela começou a se afastar muito da linha preta, cada vez que ela sobe mais está mais caro, cada vez que ela cai mais, ela está mais barata. Então, a linha preta, a 200 aritmética, é a nossa referência, tá? Sempre a nossa referência. Beleza? Tranquilo? E mais uma vez, né, turma, principalmente para quem está chegando aí, não confunda os operacionais de 2 e 5 minutos. Isso aqui é o que a gente ensinou na semana do lucro, e para você que é assinante da sala, você vai ver técnicas de 5 minutos, 15 minutos, 60 e assim por diante. Beleza? Isso aqui é mais um nivelamento que a gente está fazendo nessa aula de revisão. Fechou? Então vamos lá. Como é que eu opero o modo retração? Modo retração. Eu sempre preciso ter uma barra elefante que saia do meio dessas médias. Então, por exemplo, se semana que vem eu perceber esse cenário, que as médias estão todas próximas, e eu tenho uma barra verde, fechamento perto da máxima, que saia dessa barra. Então, quando eu perceber uma barra verde saindo dessas médias, ele tende a pegar uma movimentação de alta interessante. Então, eu quero comprar barato e vender caro. Compra barato, vende caro. Então, eu tenho duas entradas que eu faço. A primeira delas, a turma da sala já compra na máxima da barra, já vem aqui comprando na máxima, coloca um stop curto de 150 pontos para vir a porrada pela frente.
A outra barra abre, pega a compra e começa a movimentação de alta, dá um tiro seco lá para cima. Essa é a entrada mais clássica que tem do modo retração, tá? Compra logo na máxima da barra elefante, barra grande, uma barra de corpo, fechamento perto da máxima. Qual outra entrada que eu posso fazer? Geralmente, o banco, ele compra, né? Ele vai lá, compra. Em algum momento ele tem que vender para realizar lucro. Então é muito normal que a próxima barra abra, né, no movimento e desça para fazer a realização de lucros. Aqui na parte de baixo vai estar o quê? Vai estar exatamente a VWAP, que é o preço médio ponderado pelo volume. Então, no contato, aqui, a gente coloca exatamente uma ordem de compra. O stop continua sendo de 150 pontos. Para quê? Para o mercado pegar e porrar lá para cima. Então, você tem essas duas entradas que são feitas no modo retração na compra, ou comprando na máxima, ou comprando no pullback da VWAP, ok? E turma, para quem está perguntando como configura, tá, as médias, eu posso explicar, mas como eu comentei, isso tem nas videoaulas dentro da sua área do aluno, e você que não é aluno também tem aqui no chat, no link que eu deixei como configurar o Profit, tá? Mas eu explico aqui para vocês também, se você não viu o vídeo. Beleza? Então, ó, você tem a entrada de compra na máxima e pullback. São dois exemplos de compra no modo retração. Como que é o exemplo de venda? É basicamente a mesma coisa. Eu preciso de uma barra vermelha saindo das médias, uma barra que tenha amplitude, uma barra que tenha corpo e o fechamento esteja exatamente aqui embaixo dessa movimentação, certo? Eu tenho duas entradas. A primeira delas é já colocar uma venda na mínima da barra. O stop continua sendo um stop de 150 pontos para que a próxima barra venha, pegue a venda e comece esse processo. Mas, basicamente, fez a barra, já mete uma venda na mínima, um stop de 150, prumba, e joga o preço lá para a parte de baixo. Tá? Outra entrada que dá para fazer é a entrada por pullback. Ou seja, o banco joga o preço para baixo, vende. O banco quer recomprar. Então, ele vai comprar e realizar lucro. O mercado vai fazer esse movimento. Onde está a minha venda? É sempre no pullback. É sempre na média, a primeira média que estiver aqui. Nesse exemplo, vai ser a 200. Poderia ser VWAP, poderia ser a 20. É a primeira média que está na parte de baixo. Nesse exemplo, é a média de 200. Então, exatamente aqui no contato, vai ser a minha ordem de venda, o stop aqui em cima de 150 pontos, para jogar o preço para baixo. É basicamente a mesma coisa do índice, visto de ponta cabeça. Algumas coisas, né? Marquinhos, eu preciso olhar o volume financeiro para fazer essa entrada? Não. Eu preciso olhar o Times and Trade, Superdom? Não. Marquinhos, essa barra elefante, ela pode ser a barra de número 2, a barra de número 3 do dia? Pode. Não necessariamente vai ser sempre a primeira barra da manhã, tá? As entradas de pullback são sempre na barra seguinte? Não. Pode ser que seja três barras para frente, pega o pullback e caia. Por isso que eu vou deixar algumas lições de casa para vocês. Tá? Então, esse é basicamente o modo retração. Então, retração, você só tem duas entradas de compra e duas entradas de venda. Só, ao total são quatro. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico antes de explicar como que configura, tá? Aí as médias, tudo bonitinho. Então, vamos dar uma olhada aqui para a gente analisar aí juntos, tá? Então, o que que a gente sempre precisa prestar atenção? A gente sempre vai olhar como que está o posicionamento das médias. Esse é o grande segredo, tá? Então, vamos lá. Peguei um dia aqui de outubro que a galera da sala operou super bem
olhando todos os fundamentos. O que que você vai fazer? Você sempre observa como estão os posicionamentos das médias, sempre no gráfico de 2 minutos. Então, olha lá. Eu tenho a linha preta, 200 aritmética, eu tenho a azul, a 20 aritmética, e eu tenho a vermelha, que é a 9 exponencial, e aqui embaixo eu tenho a VWAP. Então você percebe que as médias estão todas próximas, tá vendo? Ó? Quando elas estão todas próximas, o mercado está no modo retração, certo? Retração. Show. Se ele está no modo retração, ele tende a expandir. Se ele tende a expandir, eu vou verificar se a primeira barra, ou segunda, ou terceira, é uma barra de amplitude, uma barra elefante. Uma barra elefante é uma barra que se destaca das outras barras. Tá vendo as barras? Ó, 275, 276, 277. Tá vendo que são tudo pequenininho? Tá vendo que essa primeira barra, ela é anormal? Ela se destaca das outras barras? Isso aqui é uma barra elefante. Uma barra de corpo significa que a barra é quase toda verde. Então eu tenho a configuração. Eu tenho o mercado do modo retração, com uma barra elefante saindo das médias. Então eu só tenho duas entradas que eu posso fazer aqui, só duas. Entrada de número um. Ou eu compro na máxima do candle 1, vou colocar uma compra aqui. Eu vou posicionar o meu stop aqui na parte de baixo de 150 pontos. Onde é o alvo? O alvo é sempre a barra que te dá a condicional, sempre a barra 1. Eu venho aqui do lado direito, na projeção de Fibo, aqui do lado, a projeção de Fibo, e vou fazer sair da mínima, clicar na máxima e projetar. Então, essa ferramenta ela vai te dar alvo, ou seja, até onde o mercado ele pode ir. Aí você vai fazer conta. Poxa, se eu compro na máxima do candle 1, o meu primeiro alvo, ele tem 226 pontos. O segundo alvo, 370. O terceiro alvo, 600. Qual que é o risco dessa operação? 150 pontos. Então, se o risco ele é menor do que o meu retorno, vale a pena entrar. Então, sempre veja, os alvos precisam ser sempre longos e o stop curto, para o risco-retorno valer a pena. Então, por exemplo, eu quero comprar na máxima do candle de número um, na máxima da barra de número um. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o preço, passa a mão do mouse, passa o mouse em cima da barra um, vai estar lá, máxima 132.210. Então eu quero comprar exatamente na máxima aqui dessa barrinha, desse movimento aqui de mercado. O que que eu vou ter que fazer? Posicionar o meu stop de 150 pontos e projetar o meu alvo. Então, eu vou clicar aqui do lado esquerdo e vou descer e colocar aqui, ó, stop de 150 pontos. E vou projetar o meu alvo. Então, vou sair da mínima, máxima e projeto ele. Mínima, máxima, mínima, máxima, projeto. Eu vou colocar lá, nesse primeiro momento, no segundo alvo. Lá em cima. Então, olha lá, essa conta ela acaba fechando, porque eu quero perder 150 pontos e estou disposto a ganhar 370, ou seja, mais do que duas vezes, tá? E vou deixar a operação desenvolver. Ou seja, eu tenho modo retração, barra elefante, saindo das médias, então o fechamento está acima das demais médias, tá? Para comprar na máxima, stop de 150 pontos para subir. Eu poderia também, ao invés de não comprar na máxima, comprar no pullback? Pode. Então é sempre na primeira média que estiver abaixo. Qual que é a média? Exatamente, tá? A 9 exponencial. Tudo bem? Marquinho, uma dúvida que eu tenho. Tem alguma sugestão que você me dá de qual eu devo escolher? Eu escolho o rompimento ou escolho o pullback? Tudo vai depender da projeção. Por exemplo, vamos supor que seja exatamente assim, é bem distante o alvo. Se o alvo é bem distante, é legal que você já compra no rompimento, na máxima. Se você perceber que o alvo é mais curto, não faz sentido você comprar na máxima por causa do alvo. O alvo vai estar muito perto.
Então, quando o alvo estiver mais próximo, você sempre dá preferência para a entrada de pullback, porque você vai pegar o preço mais barato, entendeu? Então, eu vou repetir. Se o alvo estiver muito longe, como nesse exemplo, você já sai comprando na máxima, já sai arregaçando na máxima, sem perder tempo. Se o alvo estiver muito próximo, não faz sentido você comprar porque você tem um muro logo na tua frente. Aí você espera ele voltar, compra mais barato para o risco-retorno valer a pena. Beleza? Então, se você tinha essa dúvida aí, é assim que eu tomo a minha decisão. Você que está chegando aí, muito bom dia, turma. Que legal que você está aqui domingão, 10 horas da manhã, 10 e meia agora aí, com mais de 500 pessoas, amigos e amigas aí. Que legal que você está aqui aprendendo aí e curtindo. Depois, curte aí a aula. E se você curtir, a gente pode fazer mais vezes aí de domingo, tá? Para sempre estar fazendo um estudo de mercado bacana para a semana. Depois coloca aí no comentário se você acha legal essa ideia. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita aí para se inscrever, tá? Você fazer parte aí do nosso time. Então, o que que é legal? O que que muitas pessoas também têm dúvida? Marquinho, quando eu estou na minha casa, eu venho aqui e já coloco o stop no 0 a 0 já. Tenho medo, a operação tá um pouquinho de lucro, já stop. Quando que eu mexo o stop da maneira correta? Se você fez a leitura certa, o mercado está exatamente assim, não há necessidade de você antecipar o stop. A gente só antecipa stop quando você está trabalhando entre médias, o dia está um pouco mais conturbado, aí você pode subir o seu stop. Do mais, não há necessidade, tá? Por isso que a gente sempre aconselha. Qual o momento certo que eu mexo o meu stop? Tá? É sempre quando o mercado bate em alvo. Tá vendo? Ó? O mercado veio, pegou a compra, bateu no alvo. Bateu no alvo, eu vou pegar o meu stop aqui de 150 pontos e eu vou jogar ele no break-even, vou colocar ele no 0 a 0. Então, quando você estiver comigo na sala, eu vou falar, turma, ó, você que está comprado aí, coloca o stop no 0 a 0, no mesmo ponto que você comprou. O que que isso significa? Significa que se o mercado voltar e pegar a tua ordem, você sai no 0 a 0, tá? Você nem ganhou, nem perdeu. Fechou? Marquinhos, operação aqui, esse exemplo, tá dando R$ 440 aí em 2 minutos. Se eu quiser sacar esse dinheiro, você vem aqui do lado direito e aperta esse botão, ó, cancelar ordens mais zerar. O dinheiro está na conta. Marquinho, eu vejo que tem potencial para eu ganhar mais. Posso deixar essa operação correndo? Pode, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. O que que eu aconselho você? Se você está com um contrato só, você vai levar até onde você conseguir, certo? Porque não dá para fazer ordem parcial. Você vai levar até onde der. Se você, por exemplo, está como eu aqui, 10 contratos, você vai fazendo parciais, você vai colocando dinheiro no bolso. Então, essa operação está dando R$ 440. O que que eu faço? Falo, galera, você que está comprado em mais contratos, faz uma parcial. O mercado bateu no primeiro alvo, vende um pouquinho. Desses 440, ó, coloca aqui que você quer vender dois contratinhos, aperta o botão de venda mercado. Você vai colocar dinheiro no caixa. Ou seja, ele vai realizar um pouco desse lucro, colocar dinheiro no caixa, e conforme a operação vai dando lucro, você vem sacando. Eu sempre faço isso. Eu faço dinheiro com operação andando, tá? Então, isso que é um negócio legal. Para você também, ali na frente, Marquinhos, se eu quiser colocar o stop no 0 a 0 sem precisar mexer no gráfico, você pode apertar Alt B. Alt B é stop no 0 a 0. Tem diversos atalhos no teclado para você mexer as ordens. Só que eu não vou ficar falando aqui porque senão vai te confundir, principalmente os novos. Então faz na mão. Depois que você pega na mão, como é que faz? A mão, na verdade, né? Depois você coloca os atalhos aí no teclado. Beleza? Mas qual que é a ideia aqui? Tira uma foto, tá? Para você não esquecer disso. Retração, barra elefante, saindo das médias, tá? Aí vou cancelar aqui a ordem para você ver como é que faz. Beleza? Tranquilo?
Show? E se fosse venda, Marquinhos? Seria basicamente a mesma coisa. Então vamos dar esse mesmo exemplo. E se aqui saísse uma barra vermelha lá para baixo, né? Saindo das médias, eu posso colocar uma venda na mínima, stop de 150 pontos, para o mercado acionar a venda e cair, certo? Ou o mercado ele pode voltar, fazer um pullback, fazer uma barrinha verde, e eu vender na primeira linha que estiver acima, que nesse exemplo seria a linha preta, que é exatamente essa linha ela ia estar mais ou menos aqui. Na hora que o mercado voltasse, eu ia colocar uma venda aqui, o stop de 150 pontos, para o mercado bater e continuar o movimento de venda lá para baixo. Então, é basicamente a mesma coisa, tá? O único lance, B, tá no modo retração, tem uma barra elefante, marcha. Não tem uma barra elefante, não faz, tá? Turma, coloca no chat aí, por gentileza. Até aqui, beleza? Dê uma relembrada nos conceitos e já convido você. Ó, amanhã de manhã, 8h30 da manhã aqui no canal, hein? Às 8h30 da manhã aqui no canal, a gente vai ver o pregão ao vivo e vamos ver juntos aí para cada dia que passar, cada morning call, cada dia de sala fechada de operações, vocês ficarem cada vez melhores. Beleza? Tranquilo? Opa, show de bola então, maravilha. Marquinho, é... bom, legal. Então, eu vi o modo retração, né? Eu tenho duas oportunidades de compra para cima, duas vendas para baixo. São quatro ao total. Maravilhoso. Agora, vamos colocar uma outra situação. E se o mercado, ele amanhece lá em cima? Exemplo. Vamos supor que o mercado amanheça nessa parte aqui em cima. Faça uma barra vermelha. E aí? Então vamos lá. Agora a gente vai entrar no modo expansão, quando o mercado ele está expandido. Então é o seguinte, isso é muito comum, tá? Muito comum acontecer. Então vamos lá. Primeira barra do dia, ela amanhece lá em cima. Ou seja, qual que é a diferença que tem de uma barra saindo das médias, como eu coloquei para vocês há minutos atrás, para uma barra que já amanhece lá na parte superior? Então, quando a barra amanhece lá na parte superior, ela já está no modo expansão. Então eu tenho 90% de chance de ela fazer o quê? Ela voltar para as médias. Por isso é muito perigoso você comprar aqui em cima. Então, compras aqui em cima é perigoso você fazer. Você está comprando muito caro, tá? Está muito caro, ele está longe das médias. Então, o que que você prefere, né? Que eu coloquei lá na semana do lucro. Você prefere comprar um cacho de uva, exemplo, a R$ 5 ou a R$ 50? Você sempre tem que comprar barato para vender caro. Se o mercado está aqui em cima, tá, e você quer comprar, você está comprando muito caro, tá? Então é sempre comprar barato para vender caro, não comprar caro para vender mais caro ainda. Não faça isso, beleza? Então, que tipos de entradas a gente tem aqui para vender? Então, quando o mercado ele amanhece lá em cima, ele vai ter exatamente a VWAP do dia. VWAP do dia, que é o preço médio, tá, dos bancos. VWAP do dia. Então, o que que tem de acontecer? Esse tipo de entrada ela é sempre feita no pullback. Ou seja, a próxima barrinha abre, volta para a linha laranja, e se para o banco fizer sentido vender mais, é aqui que ele vai vender. Então, a gente vende na VWAP. Qual que é o tamanho do stop? Também, um stop de 150 pontos. Para quê? Para pegar a venda e descer e fechar o gap. Então, essa é a primeira entrada que faz, tá? Primeira entrada. Tira uma foto aí. E, turma, para quem está chegando, essa aula vai ficar gravada dentro da área do aluno. Então, você que é aluno assinante da sala, amanhã essa aula está disponível para você dentro da área do aluno.
tá? Beleza? Então, essa é a primeira entrada que dá para fazer no modo expansão. O mercado barra vermelha, na hora que ele fizer o pullback na VWAP, vende com o banco, faz o fechamento de gap, para ele voltar para as médias, voltar para o modo retração, tá? Qual que é a segunda entrada que dá para fazer? Algumas vezes acontece isso daqui, ó. Algumas vezes acontece da primeira barra do dia ser uma barra verde, assim, com a VWAP do dia. Isso aqui que a gente sempre tem que prestar atenção. Não significa que tenha uma barra verde no começo do dia que o mercado vai continuar subindo. Se eu tenho uma barra verde que está longe das médias, você está no modo expansão. Então só não se esqueça disso. Você ainda está no modo expansão. Você está caro o preço. Então tem que tomar muito cuidado aqui para você comprar na máxima. Tem que tomar muito cuidado para você comprar na VWAP. Você está comprando numa faixa de preço cara. Então, o que que você sempre tem que aguardar? Em algum momento, pode ser que seja na barra 2, 3, 4, 5, o mercado tende a fechar abaixo da VWAP. Fechar abaixo, porque vai ser a realização de lucros. E aí você vai fazer a mesma entrada, esperar o mercado voltar, fazer o pullback na VWAP, para exatamente no contato você vender, uma venda aqui, o stop continua sendo de 150 pontos para descer e fazer o fechamento de gap. Essa é a segunda entrada que tem. Tá? Então sempre toma bastante cuidado para comprar em faixas de preço de expansão. Entendeu? Segunda entrada, aí que dá para fazer. Fechou? Marquinho, qual que é as duas entradas se o gráfico amanhecer lá embaixo? Tá? Então, por exemplo, se ele amanhecer na parte de baixo, então vamos falar que ele faça uma barra verde lá embaixo. Ele amanheceu fazendo uma barra verde assim. Eu vou ter a VWAP do dia. Então, ele já amanheceu lá embaixo. Ele está longe das médias. Então, ele já amanheceu no modo expansão. Então, aqui você tem que ter cuidado com vendas. Ele está muito barato. Tem 90% de chance de subir. Realização de lucros. Então, o banco jogou o preço para cima, joga o preço para cima, tende a realizar lucro. Se para o banco fizer sentido comprar mais, só tem um lugar que ele vai comprar mais, que é na VWAP, que é o preço médio deles. Para fazer o quê? Para eu comprar exatamente com o banco na VWAP, o stop continua sendo de 150 pontos para subir e fazer o fechamento de gap e voltar. Então, sempre que ele amanhecer lá na parte de baixo, ele está muito barato, evita vender. Né? Se der gatilhos de compra, você sai arregaçando na compra e sobe. Comprar barato, vender caro. Comprar barato, vender caro. Compra barato, vende caro. Beleza? Então, essa é a primeira entrada quando o mercado amanhece lá embaixo. Qual que é a segunda entrada quando o mercado amanhece lá embaixo? É, por exemplo, se ele amanhece com uma barra vermelha, fazendo assim, lá na parte de baixo. Então, não confunda, não significa que tem uma barra vermelha lá embaixo que o mercado vai continuar caindo. Ele está barato, ele está no modo expansão. Então, o que que tende a acontecer? O banco chama vendedor, joga o preço para baixo, um monte de pessoa física sair vendendo, vendendo, vendendo. O banco tem um lote muito grande na compra, ele joga o preço para cima, sai estopando todas as pessoas físicas da bolsa. O banco comprou um caminhão de dinheiro, ele tem que vender um pouquinho para colocar dinheiro no caixa, aí faz uma barra vermelha. O banco tem mais lotes que ele precisa comprar num preço mais interessante. O preço que ele compra é no preço médio dele, que é na VWAP. Aí sim a gente compra com o banco, coloca um stop de 150 pontos, compramos com o banco para subir. Aí você pega exatamente essa movimentação. Então são duas tipos de entradas
no modo expansão quando o preço amanhece lá embaixo, tá? Abrindo só um parênteses aqui para todos vocês. Depois de um tempo, quando você pega a manha, você faz formações mais avançadas com a gente, né? Poxa, eu quero participar de um B-Prime. Segunda-feira amanhã vai começar o Workshop Prime, aulas avançadas em mini índice e mini dólar. Vou comentar com vocês aqui daqui a pouquinho. Quando você tem mais a manha, passou dessa fase aqui do que eu estou explicando, dentro da área do aluno, né? Você vai começar a aprender como antecipar as ordens. Ou seja, como você compra aqui embaixo, não esperar esse pullback, já compra aqui embaixo e já subo com tudo. Ou eu vendo lá em cima e já desço com tudo. Mas para você chegar nesse nível, você tem que passar por esse. Então não adianta você ver o último degrau se você não passou pelo primeiro degrau. Subiu o primeiro, segundo, terceiro, tá no 20º degrau, pô, agora eu vou te ensinar como é que você faz a entrada de violação. Você antecipa o movimento, você entra com o banco, literalmente. É mais difícil, por isso que vamos um degrau de cada vez. Beleza? Vamos do gráfico para a gente dar uma olhadinha? Então, bora lá. Alguns exemplos, tá? De modo retração e modo expansão. Só exemplo, tá, turma? Eu quero só que você pegue o conceito para ver se fixou bem na cabeça, tá? Então vamos lá. Vamos na sexta-feira. O que que eu tenho aqui no gráfico de 2 minutos, tá? Eu tenho uma barra que amanhece lá na parte superior. Tá vendo, ó? Amanhece lá na parte superior. Ela tá longe da 20 e da 9, tá? E está longe da 200. Então, o mercado, ele amanhece no modo expansão. Expansão. A primeira barra do dia, ela fecha abaixo da região da VWAP. Ou seja, ela já fechamento abaixo da VWAP já tem uma característica de venda. Venda na VWAP, aqui, venda na, oh meu Deus, venda na VWAP, stop de 150 pontos para fazer o fechamento de gap. Voltar, tá? Primeira barra, fechando abaixo da VWAP, pullback na VWAP, stop de 150 pontos para descer. Com o tempo, por isso que eu dei uma sugestão de alguns livros para vocês lerem na semana, eu quero sempre que vocês comecem a interpretar, e isso vocês vão começar a aprender amanhã, no evento que a gente vai fazer avançado, sempre a primeira barra do dia, tá? Então, olha que interessante isso daqui. Ó, presta atenção nesses detalhes, que cada barrinha tem um significado. Então, vamos pegar essa primeira barrinha do dia. Eu vou desenhar ela aqui para você. Ó, essa primeira barrinha do dia, o desenho dela é mais ou menos assim, ó, a primeira barra. Mais ou menos a grosso modo, mais ou menos assim é o desenho da primeira barra, certo? O que que essa primeira barra significa? Aconteceu o seguinte aqui: o mercado abriu, desceu, o comprador jogou o preço para cima, subiu, o vendedor jogou o preço para baixo e fechou. Tudo isso no mini índice, no gráfico de 2 minutos. Essa barra, ela tem um significado. Ela significa isso aqui. Essa barra, ela é igual a essa barra que eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Ela significa exatamente isso aqui. Opa, mais ou menos assim. Essas duas barras, elas são iguais, tá? Como assim igual? É diferente, Marquinhos, é igual. Quando eu pego da mínima até esse corpo, da mínima até o fechamento, tudo isso daqui é compra. Que o mercado abriu, desceu, o comprador jogou o preço para cima e fechou aqui. Então, da mínima até a máxima, tudo isso daqui é comprador. Essa sombra desta barra também é compra. O preço abriu, o vendedor jogou o preço para baixo,
jogou muito para baixo e o comprador jogou o preço para cima. Então eu tenho aqui exatamente a mesma faixa de fechamento. O fechamento é basicamente a mesma. Então essas duas barras têm o mesmo significado. Como eu tenho essas duas barras têm o mesmo significado, essa primeira barra do dia, ela é uma barra vermelha, fechamento abaixo da VWAP. Por isso que a venda fica na VWAP, que é exatamente o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Uma barra vermelha, fechamento abaixo da VWAP, pullback na VWAP para descer. Então, com calma, dia após dia, noite após noite, final de semana após final de semana, é sempre legal que você veja o que cada barra significa. Então, não significa que ela é verde, que ela é compra, ela é vermelha, ela é venda. Sempre veja essa interpretação. Então, você tem aqui um stop de 150 pontos para fechamento de gap de 480. Por isso que você viu a galera da sala de manhã, né, no dia 18, aí na sexta-feira, meta batida, bateu, tchau, 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 tchau. Exatamente assim, tá? Um outro ponto. No mesmo dia, exatamente aqui na barra 17, o que que eu tenho? Eu tenho exatamente uma barra verde, fechamento perto da máxima, com a média de 9 cortando o candle, saindo para o modo retração. As médias estão todas próximas aqui. Tá vendo, ó? Então, poxa vida, qual que é o alvo dessa operação? É sempre a barra que me dá a condição. Mínima do 17, máximo 17, alvo. Para quê? Para justamente ter duas alternativas. Ou eu compro na máxima do 17, ó, opa, compro na máxima do 17, stop de 150 pontos e subo, ou faço um pullback pela própria média de 9 e subo também. Entrando pelo rompimento, dando um tiro seco de 340 pontos, entrando pelo pullback, dando tiro seco, 300 pontos. Isso é sexta-feira, tá, turma? Ó, dia 18. Então, o mercado começou no modo expansão, voltou por retração, do retração saiu para expansão, do expansão voltou por retração, e assim por diante. Claro? Tranquilo? Turma, deixa eu pegar outros exemplos aqui para vocês do modo expansão, tá? Aqui, retração, porrada para cima. Deixa eu ver se tem aqui. Oh, meu Deus, volta aqui. Modo expansão. Vamos lá, modo expansão. Então, o mercado, ele faz uma barra verde, fechamento perto da máxima. O preço está longe da 200, que está longe da 20. Exemplo, tá, turma? Eu só quero que você pegue o conceito, tá? Feito isso, barra verde, fechamento perto da máxima, a entrada fica no pullback. Stop de 150 pontos para pegar o fechamento de gap. Onde é o alvo? O alvo é sempre o fechamento de gap. Ele vai fechar exatamente aqui, ó, tá? O fechamento do dia anterior. Mas se você quiser saber no detalhe, você sai da mínima do 1, máxima do 1 e projeta alvo. Você vai perceber que o segundo alvo ele é o fechamento de gap. Dá para você levar 460 pontos em um minuto. Então, o conceito ele é basicamente esse, tá? Vamos aprender a configurar as médias aqui e a gente vê o dia de amanhã, dá todas as possibilidades que podem acontecer amanhã? Então, bora lá. Bom, como eu comentei, dentro da sua área do aluno, você que é assinante da sala, a primeira aula de todos é uma aula de onboarding. Isso eu explico para você, tem basicamente mais de uma hora explicando como configura o seu Profit inteirinho. Então, para você que é assinante, qual que é a sua lição de casa hoje? É ver essa aula. Eu explico como configura o volume, as médias, como é que coloca topo e fundo, todas as médias, todas as configurações, está tudo aqui. Para você que não é assinante da sala, aqui na descrição tem o link que eu deixei para abertura de conta do BTG, que eu te explico como abre a conta, como baixa a plataforma e como configura a plataforma. Também está de graça aqui para todos vocês. Mas mesmo assim, Marquinhos, só me fala como é que eu configuro a média, cara, por favor aí. Então vamos lá. Como é que eu coloco as quatro médias no gráfico?
Você só vai fazer isso uma única vez na sua vida, tá? Você vai clicar com o botão direito em cima do gráfico, vai abrir uma janela e você vai colocar aqui, ó, inserir indicador. Qual que é a primeira que você vai colocar? No canto superior esquerdo, você vai digitar VWAP. Vai clicar aqui, ó, VWAP e vai inserir a VWAP no gráfico. Ela não tem nenhuma configuração, não tem nada, é só VWAP e acabou. Clica, a linha laranja vai estar no teu gráfico. É mais fácil. VWAP, põe no gráfico sem nenhuma configuração. É VWAP do quê, Marquinhos? VWAP sempre do dia, sem nenhuma configuração, tá? Como é que coloca 200 a 20 a 9? Você vai clicar com o botão direito, inserir indicador e vai colocar média. Média. Vai aparecer para você aqui, ó, média móvel. Aí você vai clicar em inserir. Você vai colocar a média de 200, digita aqui, ó, 200, ok. Você vai clicar de novo em inserir e vai colocar 20. Digita 20, ok. Você vai colocar a média de 9. Inserir, digita 9, ok. Vem no canto inferior direito, clique em OK, as três médias estão no teu gráfico. Quando você configurar pela primeira vez, elas vão estar todas verdes. Você vai ter que colocar cor e dar uma calibrada nelas. Então, o que que você vai fazer? Pega qualquer média, clica com o botão direito e você vai configurar a média. Propriedades de média móvel. Você vai vir e clicar aqui, ó, 200, aritmética. Você pode vir na aparência e colocar a cor que você quiser. Geralmente eu coloco a cor preto. Clique em aplicar, ok, a linha está preta, 200 aritmética. Pega outra linha aqui, vou pegar essa daqui, a 20. Clica com o botão direito, propriedades de média, você vai dar um confere, ó, 20 aritmética, aparência, coloca a cor que você quiser, coloca azul. Aplicar, ok, azul. E a última, lembra que você só vai fazer uma única vez isso, tá, galera? E nunca mais. Clica com o botão direito, propriedades e dá um confere. Ó, essa daqui tá nova aritmética, você vai ter que mudar para exponencial. Só você vir aqui, tipo, e muda para exponencial. Aparência, coloca a cor que você quiser. Eu coloco o vermelho. Aplicar, ok. Pronto, acabou. Já era. Não precisa fazer mais nada. Beleza? Então, turma, vamos falar do índice e do dólar para amanhã, tá? Então, vamos lá. Índice e dólar para amanhã, todas as alternativas que dá para ter. Começando pelo índice. O índice, ele fechou perto dessas médias, da 20, da 9 e da 200, porém ele está longe da VWAP do dia anterior, tá? Então, quais os cenários que podem acontecer aqui? Então, vamos lá. Cenário de número um, cenário modo retração, retração, retração. Porcaria, volta aqui. Retração. Então, vamos imaginar que amanhã o mercado venha, saia daqui uma barra verde, fechamento perto da máxima aqui do movimento. Faça exatamente essa configuração aqui de movimentação, tá? O que que eu tenho que só prestar atenção? A VWAP do dia anterior, ela está longe da média de 200. É sempre legal que as médias estejam todas próximas do movimento. Então tem que tomar muito cuidado amanhã e sair comprando na máxima ou fazendo pullback, tá? É sempre legal que essa linha laranja aqui do dia anterior, de preferência, ela esteja também acompanhando o preço, porque ela dá sustentação para porrar. Ela sustenta o preço para jogar o preço para cima. Então tem que tomar muito cuidado em compras logo na abertura de mercado na segunda-feira, tá? Se o mercado ele fizer essa movimentação aqui, ele abrir e sair porrando para baixo, eu também não posso me esquecer que a VWAP do dia anterior, ela também está longe do preço. Então também tem que tomar muito cuidado com vendas na mínima ou pullback. Então isso aqui já mostra uma grande pegadinha. Então amanhã, se o mercado amanhecer no modo retração, a técnica de 2 minutos eu não vou poder fazer. Eu vou ter que fazer a técnica pelo gráfico de 5 minutos, que é uma outra técnica que eu não ensinei vocês, só tem na área do aluno, só para quem é assinante da sala, tá? Então amanhã, no 2 minutos, tem que tomar muito cuidado no modo retração.
Talvez possa ser interessante o modo expansão, né, na segunda-feira. Por exemplo, vamos supor que o índice amanheça aqui na parte de baixo, faça uma barra verde. Ele já vai estar longe da 200 e muito longe da VWAP. Então, ele abre margem para fazer aquela entrada que a gente acabou de aprender. O mercado voltar para o pullback, volta para o pullback, compra no pullback para pegar o fechamento de gap. E fecha o gap de mercado. Então, pode ser que seja algo nesse sentido. Ou, se a primeira barra do dia fizer uma barra vermelha, mercado amanhecer lá embaixo, faz uma barra vermelha assim, ele também vai estar muito longe das médias, então eu vou ter que ter cuidado com vendas. Então eu vou ter que esperar em algum momento o mercado voltar, tá? Ou seja, em algum momento ele fechar acima da VWAP, para ele voltar para a VWAP para comprar, tá? E subir. Então eu vou pensar mais no modo expansão. E se o mercado amanhecer lá em cima? Mesma coisa. Sei lá, China tá bombando aí na madrugada, minério de ferro subindo, o índice amanhece aqui em cima. Mesma coisa. Ele vai amanhecer longe da VWAP e longe da 200. Então aqui eu esqueço compra. Eu vou esperar o quê? O mercado me dá um gatilho de venda para pegar a volta. Então esperar o mercado fazer uma barra vermelha para quando ele voltar na VWAP vender e pegar o fechamento de gap, ou seja, ir contra todo mundo. É uma alternativa, tá? Como também, se a primeira barra do dia amanhecer lá em cima vermelha, mesma coisa. Eu espero o pullback na VWAP, o mercado volta para a VWAP, vendo na VWAP para pegar aí o fechamento de gap. Então eu penso mais no modo expansão do que no modo retração para segunda-feira. Então, olha que interessante, turma. Qual que é a mensagem que eu quero passar para vocês? A galera da sala e os professores, a gente já faz esse estudo no domingo. A gente não espera segunda-feira para pensar se é para comprar ou para vender. Então, você tem um final de semana inteiro, sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, para você pensar o que você vai fazer. Para quê? Lembra daquela frase? Treino duro, jogo fácil. Treino duro, jogo fácil. Treino duro, combate fácil. Eu já sei tudo que dá para fazer. Eu sei todas as alternativas no domingo. Ah, se ele amanhecer aqui em cima, eu tenho isso, isso e isso. Aí você vai maquinando. Pô, se ele amanhecer aqui em cima, quais as opções que eu tenho? Se ele amanhecer aqui no meio, quais as opções que eu tenho? Se ele amanhecer aqui embaixo, quais são as opções que eu tenho? Acabou, não tem mais o que fazer. Então, quando chegar na segunda-feira, você já sabe tudo, todos os tipos de entradas, e você vem eliminando. Não precisa ficar desesperado, nervoso, ah, meu Deus, e agora? Não. O treino já foi feito no domingo. Segunda-feira você só vai executar. Pegou esse insight? Então não deixa para pensar na segunda-feira, pensa sempre um dia antes. A mesma coisa, vamos supor que hoje é segunda e você vai operar na terça. Na segunda à noite, você desenha todas as possibilidades. Se o mercado amanhecer aqui em cima, eu tenho essa e essa alternativa. Se ele amanhecer aqui, eu tenho essa e essa. Se ele amanhecer aqui, essa e essa. E acabou. Só tem isso. Terça-feira você executa o plano que você fez na segunda. Então é todo dia a mesma coisa, galera. Entendeu? E o dólar? Vamos lá. Vamos ver o dolinha. Como é que o dólar fechou? Aqui. O dólar está no modo expansão, ó. Ó, o preço, ele está longe da 200, que está longe da VWAP. Que modo é esse? É modo expansão. Então aqui não tem modo retração. Então você pensa assim, segunda-feira amanhã eu vou operar estratégias de retração do dólar no gráfico de 2 minutos? Não. Então 50% das suas entradas não tem mais. Não tem modo retração para operar na segunda-feira no dólar. Não tem. Não é para fazer. Quem operar o modo retração na segunda-feira vai perder dinheiro. Que bom que você está aqui e já está escutando já. Então, o que que eu tenho que pensar? Só no modo expansão. Então, só tenho duas alternativas, tá? Poxa, vamos supor que o dólar amanheça aqui em cima, que o dólar amanheça fazendo uma barra vermelha.
E qual que é a entrada que eu tenho? Eu vou ter a VWAP, vou esperar o mercado fazer o pullback na VWAP para pegar o fechamento de gap lá para baixo. Alternativa de número um. Alternativa de número 2, o mercado faz uma barra verde, o dólar amanhece explodindo, né? Barra verde explodindo. Vou comprar? Não. Vou esperar uma oportunidade para pegar a volta. Esperar o mercado fazer uma barra vermelha, vender na VWAP para pegar o fechamento de gap. Exatamente assim, tá? E se o mercado amanhecer lá embaixo, Marquinhos? Vamos supor que o dólar amanheça derretendo lá embaixo. Aqui. Amanheceu e ele faz uma barra verde. O que que eu vou fazer? Esperar o mercado fazer o pullback na VWAP para comprar e subir. Qual é o stop sugerido? 5 pontos. Pega o fechamento de gap. E se o mercado ele amanhecer lá embaixo com uma barra vermelha, ele amanhece assim, ó, vermelha, lá para a parte de baixo. Ele, mesma coisa, ele está longe da 200, que está longe das demais médias. Não posso sair vendendo dólar aqui. Ele tem que esperar o mercado fazer uma barra verde, fechar acima da VWAP para pegar um pullback na VWAP na compra para subir. Marquinhos, e se acontecer, por exemplo, do mercado amanhecer entre essas duas médias? No gráfico de 2 minutos não tem entrada. Você vai ter que mudar para o gráfico de 5, 15, 60. Na técnica de 2 minutos não tem entrada, tá? Marquinhos, se o mercado vier aqui no dólar, por exemplo, e amanhecer rompendo para cima, isso não é uma entrada de retração. Por quê? Porque a 200 e a VWAP estão longe. Isso aqui vai chamar swap de liquidez. O banco vai jogar o preço para cima, todo mundo vai comprar para descer. Isso eu não ensinei vocês na semana do lucro, tá? Isso é só para a galera aí mais avançada da sala. Fechou? Então, qual que é a conclusão que a gente tem? Amanhã, dólar não tem entrada por retração, só por expansão. Índice só tem entrada por expansão também. Ou seja, os dois estão trabalhando mais no modo expandido. Então, a gente vai dar um pouco mais de foco nisso daí. Beleza? Turma, o que que você achou? Deu uma clareada aí? Coloca aí, por gentileza, no chat se você curtiu as explicações, para dar uns recados legais aqui para todos vocês. Você pode fazer essa gentileza aí, por favor? Se puder fazer essa gentileza aí, te agradeço. Aula de domingão, aí parabéns por você estar aqui domingo. A gente começou a aula aí 10 horas da manhã. A aula vai ficar gravada, tá? Se você chegou um pouco mais tarde. Aqui no YouTube a gente vai deixar gravado para você, você que não faz parte da sala. Para você que faz parte da sala, a gente vai colocar esse conteúdo dentro da área do aluno. E para você que é assinante da sala, anota aí. Segunda, terça e quinta, 7 horas da noite, dentro da área do aluno, você vai ter mais aulas de revisão. Agora é só para a galera da sala, não é para o público em geral. Você vai ter aula com o professor Rafael Medina, que opera como os institucionais, e o professor Kita. Fechou? Então, valeu, galera. Show de bola.